é um lugar diferente. Você acaba, na sua infância, na sua adolescência, lendo, vendo filmes sobre, vendo nos seus livros de história o que aconteceu, o que é que tinha se passado nesses lugares, o tanto de gente que morreu, mas você nunca consegue ter uma noção total de o que aconteceu, ou como aconteceu. Hoje nós do Que Situação estamos visitando Auschwitz, um dos ícones maiores do extermínio de judeus, minorias, durante a ocupação nazista da Polônia. Esse é o Auschwitz I, o primeiro campo que de início era, na verdade, usado pelo exército polonês como barracões de quartel do exército polonês, na verdade, e com a ocupação nazista, num primeiro momento quartel, depois uma prisão para prisioneiros políticos, chegando a mais tarde a começar o que seria a solução final de Hitler. Toda vez que eu passo aqui na entrada do portão de Auschwitz, eu encosto a minha mão nessa árvore. Eu fico olhando para ela porque nós que estudamos sobre o Holocausto, a gente vê muita imagem da época e eu sempre vejo fotos de quando ela era tão pequenininha. O tamanho, a dimensão dessa árvore, eu fico pensando quanta coisa ela presenciou dentro desse campo, quantas pessoas passaram aqui com o sonho da liberdade e entraram aqui pensando que de fato iriam trabalhar e muitos não saíram daqui, foram poucos os que saíram. Então essa árvore aqui eu tenho o maior respeito e fico imaginando quanta coisa se ela pudesse falar que ela viu aqui. Ao chegar em Auschwitz, os prisioneiros eram recebidos por uma banda de música que ficava nesse cantinho aqui. A ideia dos alemães era manter todo mundo calmo e ter aquela ideia de que nada de mal vai acontecer a eles aqui, que isso aqui é só um lugar de trabalho e tudo mais. E muitos músicos ficavam aqui tocando por horas e horas enquanto os prisioneiros chegavam. Normalmente músicas alegres. Cerca de 1.300.000 pessoas foram enviadas para Auschwitz, vindas de toda a Europa, em sua grande maioria judeus. Um deles era brasileiro e sobreviveu aos horrores vividos. O bloco 4 aqui em Auschwitz I, ele, para mim particularmente, é um bloco que me traz emoções, porque eu tive a oportunidade de conhecer o seu Anders Stern. Ele foi o único brasileiro que passou por Auschwitz. E quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, ele me disse assim: Val, quando você passar no bloco 4, você lembre de mim, porque eu fiquei aqui. Todas as vezes que eu passo aqui, eu lembro do seu Anders Stern. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo em 2019. Infelizmente, ele já faleceu, mas ele contou toda a história dele, ele perdeu 16 familiares aqui. Então eu tenho uma emoção quando eu passo por esse bloco, porque eu pude conhecer pessoalmente uma pessoa que passou aqui. Num primeiro momento, Auschwitz usou fotografias padronizadas para identificar e catalogar prisioneiros. Com o aumento exponencial de chegadas, porém, iniciado o processo de extermínio, a solução se mostrou cara e ineficiente. As tatuagens com números de série foram então adotadas. Muitas das fotografias sobreviveram ao tempo e podem ser vistas no museu. Milhares de crianças foram mortas em Auschwitz I, II e III, mas em Auschwitz I, médicos nazistas como o infame Josef Mengele elevaram a crueldade a outro nível. Mengele era obcecado por seus experimentos genéticos, especialmente envolvendo gêmeos. Estima-se que mais de 3.000 gêmeos foram vítimas dos experimentos conduzidos em Auschwitz. Apenas 200 sobreviveram.
Os experimentos envolviam injeções de vírus e bactérias em seus órgãos, testes químicos a fim de comparar reações entre gêmeos idênticos, amputações e outras pesquisas pseudocientíficas. Mengele nunca pagou por seus crimes e 30 anos depois de fugir para a América do Sul, morreu por afogamento no litoral de São Paulo, no Brasil, em 1979. E aqui entre os blocos 10 e 11 de Auschwitz I, diversos prisioneiros foram executados a tiros naquela parede pelos motivos diversos, seja por falta na contagem de prisioneiros, tentativas de fuga, todos os tipos de comportamento, até coisas bem simples, algumas vezes levavam à morte por fuzilamento naquela parede. Seja por fuzilamento, enforcamento ou por fome e doenças, a morte de prisioneiros era rotina diária em Auschwitz. Em agosto de 1941, porém, no bloco 11 de Auschwitz I, prisioneiros soviéticos foram as primeiras vítimas do Zyklon B, composto químico utilizado a partir dali em larga escala para o extermínio dos indesejados por Hitler. Aqui nós temos a câmara de gás de Auschwitz I. Muitos prisioneiros foram mortos, nessa câmara de gás. Logo ali atrás tem os fornos do crematório. E bem, muita gente perdeu a vida aqui em Auschwitz I, até que eles elevaram o extermínio a outro nível, criando Auschwitz II, construindo Auschwitz II. Os nazistas simulavam um banho coletivo para que as vítimas tirassem suas roupas e entrassem nuas nas câmaras de gás. As portas eram trancadas e um oficial alemão despejava os cristais do Zyklon B por uma escotilha no teto. Em pouco mais de 20 minutos, todas as pessoas na sala estavam mortas por asfixia. Essa é a entrada do crematório aqui em Auschwitz I. Como eu disse antes, do outro lado ficava a entrada da parte da câmara de gás. Por respeito ao local, nós preferimos não falar nada e não fazer barulho lá dentro, mas nós adicionamos algumas imagens. E aqui os corpos eram trazidos para serem cremados e as cinzas depois dispostas no rio Wisła. As evidências dos crimes cometidos pelos nazistas em Auschwitz são inegáveis e você pode verificá-las no museu. Entre próteses ortopédicas, itens de uso pessoal, mais de 1 milhão de sapatos e incríveis 2 toneladas de cabelo humano. Uma vez que a solução final de Hitler aumentava o passo e mais prisioneiros chegavam, um novo campo muito maior foi então construído, Auschwitz II, Birkenau. Nós fomos até lá e mostramos detalhes para você. Você acompanha tudo na segunda parte da nossa visita ao campo de extermínio de Auschwitz. O link para o vídeo está no card acima. Se você gostou do conteúdo, deixe o seu like e se inscreva no canal para muito mais.